Aqui, Brasília, 19 horas. Começa mais um programa Cajuru Pergunta, edição nacional, nesta sexta-feira, 30 de julho de 2021. Brasileiros do país e fora do país, Deus e saúde para todos, meus únicos patrões. Eu, Jorge Cajuru, como seu empregado público, neste recesso aqui em Brasília, criou este programa Cajuru Pergunta, que antes fiz por anos na televisão brasileira, pelo SBT e pela TV Esporte Interativo. A alegria de hoje é especial, é fechar a semana trazendo o que pensa, trazendo os assuntos factuais, até porque acompanhar os assuntos factuais hoje é uma obrigação de um parlamentar, porque ele sabe que a cada 20 minutos tudo pode mudar diante deste governo que estamos. O convidado é disparado a maior revelação do Congresso Nacional, ou seja, entre 594 parlamentares. Seja em que assunto você quiser discutir com ele, está preparado, ousado, respeitado por todos os seus colegas, e eu tenho a maior facilidade de dizer, muito mais preparado do que eu, e eu sempre estou com ele, sempre que ele precisa de entrar com alguma coisa importante no Supremo Tribunal Federal, a gente entra, como ele me convidou para entrar com um mandado que fez com que a CPI da pandemia começasse a trabalhar. Já de imediato, eu lhe dou um abraço, senador Alessandro Vieira, Sergipe, e depois já começamos os assuntos. Agradecidíssimo por ter aceitado o convite, meu amigo, meu ídolo. Prazer estar conversando contigo, com o pessoal todo que nos acompanha, Cajuru. Saudade já de conversar com você. A gente precisa muito retomar o nosso trabalho em Brasília. A gente sabe o quanto hoje o Brasil precisa de gente independente, corajosa, e você representa isso mais de qualquer um no Senado. Então, prazer estar aqui contigo. Bem, o prazer é grande, e brasileiros e brasileiras aí do outro lado, conheçam mais um pouco do que fala e com a independência que tem o senador Alessandro Vieira nessa minha primeira pergunta. Senador, quando das eleições para 2018, que o senhor foi eleito, e eu em Goiás, ou seja, nosso primeiro mandato, a partir daí veio a posse do presidente Bolsonaro. Nesses 2 anos e meio, senador Alessandro, qual foi o momento que mais te surpreendeu nesse mandato do presidente Bolsonaro? E para você, acabou sendo uma surpresa do começo do mandato do Bolsonaro até hoje, ou você já esperava, infelizmente, por essa tristeza do país? Eu acho que, como a maioria dos brasileiros, eu tinha consciência de que Bolsonaro não é um homem muito preparado. E ele mesmo falava sobre isso na campanha. Só que a surpresa veio quando ele, muito rapidamente, voltou para o colo do Centrão. Isso aconteceu logo no início do governo, por conta dos problemas na justiça do seu filho, nosso colega senador Flávio Bolsonaro, onde ele precisou fazer um acordão para tentar deixar tudo como está. Isso foi piorando ao longo do tempo, com o afastamento de bons ministros, como é o caso de Sérgio Moro, como foi o caso de Santos Cruz, logo no começo do governo, e o ingresso na estrutura de ministério de figuras como o nosso colega também, Ciro Nogueira, que é o Papa do Centrão, responde, se não estiver enganado, a 5 processos, e absolutamente incompatível com o governo que prometia ser de combate à corrupção e de mudança. Não é. Era um estelionato e acabamos, todos nós, vítimas desse estelionato. Bom, a palavra é essa, infelizmente, estelionato. E hoje, senador Alessandro Vieira, nós podemos ter uma esperança, do verbo esperançar, de que teremos um começo de ano em 2022 com muita coisa escancaradamente esclarecida depois do trabalho
concluído da CPI e depois de repente estarmos mais tranquilos e não todo dia tristes com a CPI da pandemia, o que prevê o senhor com todo o seu conhecimento, Alessandro? A gente vai ter ainda uma etapa grande de surpresas e descobertas através da CPI e de outras investigações que estão em órgãos de controle. O governo errou demais, e esses erros são diretamente responsáveis pelo percentual de mortos que nós temos. Então, um dos fatos provados lá na CPI foi isso: o governo retardou a compra de vacinas, o governo não fez nenhuma campanha de esclarecimento, o próprio presidente se empenhou numa campanha de desinformação, e essa soma de fatores levou mais gente para a doença. A gente tem que superar essa etapa, deixar isso bastante claro para o brasileiro e tentar construir em 2022, primeiro de tudo, um processo de recuperação social e econômica. A gente tem mais do que... a São Grande retomou o patamar de 2001 a 2002 no número de pessoas que estão em estado de profunda, de extrema miséria. É aquele cidadão, aquela cidadã que não sabe a cada dia se vai ter condições de se alimentar ou de alimentar sua família. Esse quadro é dramático, a gente vai ter que tomar conta desse problema, e o histórico desses últimos anos mostra que somos nós lá no Congresso que vamos ter que adotar as medidas e impor ao governo que cumpra medidas de proteção a essas pessoas. Depois a gente tem, final de 22, aí, uma eleição que vai ser muito difícil, muito complicada. Infelizmente, o radicalismo toma conta de uma parcela significativa da população, e isso pode gerar riscos para a democracia e para as pessoas. E a gente vai ter que ter o equilíbrio de colaborar para que o Brasil tenha soluções. Sem dúvida, senador Alessandro Vieira colocou muito bem, e me dá um gancho aí para lhe perguntar de cara se nós vamos ter uma esperança para poder evitar essa polarização, esse fla-flu entre dois candidatos que estão em plena campanha, inclusive o presidente Bolsonaro. Não sei até se você concorda comigo, pode ficar à vontade. Para mim, ele está fazendo propaganda extemporânea. Ele já tinha que ser punido pelo Supremo Tribunal Federal, não sei quem que puniria, porque a campanha eleitoral dele é o dia inteiro, parece que ele não trabalha. É entrevista cada dia para alguém que seja favorável a ele, seja fanático por ele. Ou então naquele cercadinho que é uma claquete, né? Claque, né? Então, será que vai ter uma nova esperança, uma terceira via com o nome aceitado pela população brasileira, senador Alessandro Vieira? É um trabalho necessário para todos nós que defendemos o Brasil e defendemos a democracia. Eu não me sinto representado pela volta do Lula e não me sinto representado pela permanência do Bolsonaro. Então a gente tem que trabalhar em torno de nomes que possam suprir essa necessidade do Brasil. A gente tem alguns políticos que já estão no cenário se colocando nesse sentido. A gente tem agora o surgimento do seu amigo Datena, que é um profissional da imprensa e que sempre é muito lembrado às vésperas de eleições. A gente tem que saber se ele vai efetivamente seguir esse caminho, que é um caminho muito difícil, a gente sabe isso na pele, né? O quanto é complicado, ainda mais para um profissional ultra bem sucedido, abrir mão da sua estabilidade e entrar nessa rotina tão dura como é a rotina do político honesto no Brasil. Porque a política, para quem é honesto, é missão e sacrifício. Para o marginal, não. Para o marginal é um meio de ganhar muito dinheiro rápido. Mas a gente sabe bem o quanto é difícil. Mas eu espero que sim, o Datena e tantos outros que tenham essa disponibilidade se coloquem à disposição do povo, para poder, num processo de filtragem, enfim, literalmente ouvindo as pessoas, entendendo quem é mais competitivo, quem tem propostas mais consistentes, a gente possa colocar nomes diferentes à disposição dos brasileiros. Eu sei, e eu acho que você concorda comigo, o brasileiro quer mudar, o brasileiro está cansado, mas ele não quer a volta da corrupção, naquele formato megalomaníaco que a gente viveu nos governos do PT. Eu acho que a gente tem que ter esse discernimento. É um grande esforço para que a gente possa construir essa terceira via. Não vai ser fácil, mas é um desafio necessário. Concordo plenamente. E por falar em números, ou seja, sobre o surgimento do nome do Datena, só anteriormente, o que colocou muito bem o senador Alessandro Vieira, são 19 milhões de brasileiros que acordam sem saber o que comer.
Este realmente é um dado revoltante, porque nada dói mais, nada é mais vergonhoso do que a fome, né? E um governo vendo isso que está acontecendo e se divertindo, seja no cercadinho, seja em entrevista, e atacando todos, como ataca a CPI constantemente, o que é, para mim, demonstração clara de medo da CPI, né? Vendo o trabalho dela. E aí, senador Alessandro Vieira, hoje é cedo ainda para se chegar a uma conclusão na CPI de crime de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro, ou temos que esperar mais esses 90 dias da prorrogação da CPI, do qual o senhor faz parte? Eu acredito, Cajuru, que a gente já tem configurado os crimes comuns, né, crimes contra a saúde pública e crime de responsabilidade. O presidente participou diretamente da linha de comando da resposta brasileira à pandemia e fez isso de uma forma absurdamente equivocada, absurdamente equivocada. Não há perdão para quem erra, tendo as condições que tem um presidente da República. É preciso entender que o presidente simplesmente é o cara no Brasil que pode solicitar, requisitar o apoio técnico que ele bem entender. Ele pode pedir os melhores cientistas, as maiores universidades, os estados que tiverem respostas mais qualificadas para aprender com eles e fazer a resposta certa. E o presidente se recusou a fazer isso. Pelo contrário, ele atacou os cientistas, ele fez, através da turma ali, que fica muito próxima, ideológica dele, uma seleção de um grupo de malucos que ficaram defendendo teses totalmente falidas, totalmente sem sentido. E, para nossa surpresa, triste surpresa, a gente começa a identificar que uma parte desses erros foi motivada por interesse econômico de integrantes da equipe. Então, você tem ali um segundo, terceiro escalão envolvido diretamente em negociatas com empresas intermediárias de vacinas. Então, o cidadão retarda a compra do fornecedor, que é legítimo, e acelera uma tentativa de compra do fornecedor fajuto. Isso não tem nenhuma justificativa, a gente não está lidando com crianças, são militares de alta patente, da reserva, gente experiente, gente que tem preparo técnico e que escolhe simplesmente fazer tudo errado. A gente vai ter mais alguns meses aí, eu acho que talvez não os 3 meses, Cajuru, acho que talvez em 2 meses a gente consiga finalizar os pontos que nós temos em aberto e apresentar para o Brasil um relatório que seja robusto, que seja firme e que possa servir de base para as providências, não só em relação ao Bolsonaro, mas em relação a toda uma cadeia de pessoas que erraram, que começa lá na equipe do Ministério da Saúde, com o ex-ministro Pazuello, com seu ex-secretário executivo Elcio Franco, passa pela Casa Civil de Segov, com Braga Neto e Ramos, que participaram dessa cadeia de comando, chega a Jair Bolsonaro, e também passa por periféricos, como foi o caso do ex-secretário de Comunicação, Van Garten, que gastou 200 e tantos milhões de reais desinformando o brasileiro, não informando. Então, é muita gente que vai ter que responder, e eu espero que responda na justiça dos homens e, mais adiante, na de Deus, porque é um crime inaceitável e imperdoável esse que ele sofreu. Bom, vocês acompanham aí o equilíbrio que tem esta grande revelação do Congresso Nacional, para mim o principal senador em todos os sentidos, e a qualificação dele para apontar, sem revanchismo nenhum, né, o que aconteceu e o que a CPI está mostrando até agora, e que para ele, com mais 2 meses de trabalho, ela terá a sua conclusão e nós saberemos pelo relatório de todo o trabalho dos titulares e suplentes e não membros da CPI neste período todo. O amigo me dá um gancho em função de muitas perguntas aqui nas redes sociais e entre os ouvintes de várias emissoras de rádios AM e FM. Eu sei que, na verdade, aqui são bolsonaristas, mas não agressivos. Eles perguntam o seguinte: ô Cajuru, o presidente Bolsonaro não tem outra alternativa. Ele tem que aceitar o Centrão, teve que engolir o Ciro Nogueira, que exigiu a Casa Civil. E não há outra alternativa para ele, Cajuru, porque sem o Centrão, ele vai ficar apenas com 150 deputados a seu favor na Câmara dos 513. Então, como é que ele vai fazer, Cajuru, para aprovar os seus projetos, para tocar o seu mandato?
Então, eu fico vendo isto e eu prefiro que você, senador Alessandro Vieira, responda para esses ouvintes e seguidores o fato de que eles entendem que é inevitável e que o presidente não tem outra saída a não ser aceitar esse centrão no meio do governo dele, Alessandro. A gente tem dois caminhos aí, Cajuru. Fazer política no parlamento é uma atividade muito difícil. O que governos como o do Lula, da Dilma, do próprio Temer e agora do Bolsonaro fazem? Eles tentam pegar um atalho. Eles tentam comprar uma base parlamentar, terceirizando recursos que são nossos, recursos que saem do nosso bolso, dos impostos, e colocando nas mãos desse grupo que é o Centrão. Mas esse não é o único jeito de fazer as coisas. Você tem sim a possibilidade de fazer um processo de negociação com o Congresso, onde você vai ter naturalmente que defender muito bem seus projetos, fazer ajustes, fazer concessões, para conseguir viabilizar aprovações. É um processo mais lento, exige uma equipe mais preparada, mas eu dou um exemplo do que aconteceu logo no começo do governo, que foi a votação da reforma da Previdência. No mundo inteiro, para reformar a Previdência, você teve revolta na rua, greves. No Brasil não teve nada disso. E você não teve naquela época nenhuma notícia de ministro nomeado do Centrão, nenhuma notícia de orçamento secreto com bilhões de reais distribuídos por 2, 3 articuladores políticos, nada disso. A gente tinha um projeto que já tinha sido discutido muito com a sociedade e que, apesar de ser um projeto amargo, um projeto que gerava prejuízo individual para a pessoa, já tinha uma aceitação. Foi votado, tramitou e foi aprovado. Então, eu acho que a gente tem que começar a deixar de lado esse atalho. Nunca deu certo. Pelo contrário, só prejudicou o Brasil. O movimento que hoje Bolsonaro faz é um movimento muito parecido com o que Fernando Collor fez lá atrás, o que Dilma Rousseff tentou fazer na reta final do seu governo. É tentar comprar uma base parlamentar que evite o impeachment e que deixe o governo navegar até o final do processo. Não acho que vai funcionar. Todo respeito ao colega Ciro Nogueira, ele não tem envergadura para liderar coisa nenhuma. Ele não tem voto dentro do Senado, ele não tem liderança dentro do Senado. Então, eu não vejo como isso aí vai beneficiar o Brasil ou o governo. Infelizmente, acho que é uma providência de desespero, muito motivada pela péssima assessoria que o presidente tem, que começa em casa, começa na família. Seus filhos são péssimos parceiros políticos e péssimos orientadores do pai, mas ele tem idade, tem experiência e tem responsabilidade. Ele deveria saber que esse casamento acaba sempre em tragédia. E vai ser isso que vai acontecer, não tenho a menor dúvida. Não há como fugir do perfil de escorpião que o Centrão tem. Eu também não tenho, de forma alguma, essa dúvida e não sei como vocês do outro lado aí, a gente não tem como defender você se aliar àquilo que o Brasil inteiro sabe, que o meio político sabe. Ou seja, uma invasão dessa de um centrão significa entregar a chave do cofre, né, para gente, com todo respeito, com outro nível que não é o nosso. E o senador Alessandro Vieira foi muito correto aí. Quem achar que o Ciro Nogueira na Casa Civil vai mandar na gente no Senado, ele não manda nem no Alessandro, nem em mim, e nem em dezenas de senadores. Isso não tem nada a ver. A nossa votação é independente. A nossa posição é essa. Aí entrando nesse gancho que cada vez mais caminha nessa nossa conversa prazerosa com o senador Alessandro Vieira, a maior revelação do Congresso Nacional e para mim o mais preparado. Senador Alessandro, no caso da CPI, para quem fica todo dia vendo e às vezes, e eu sei como é que você fica lá, eu fico vendo o teu rosto, ou seja, a tua decepção nesses momentos que acontecem, ainda mais agora com a entrada de Flávio Bolsonaro entre os suplentes. Aquilo que acontece na CPI, senador Alessandro Vieira, não vai de forma alguma prejudicar o trabalho dos principais responsáveis que estão investigando com independência, como é o seu caso? Não, a gente sabe que ajuda a dificuldade que você tem no parlamento. Não é uma comissão parlamentar de inquérito, então ela passa sempre pelo princípio da proporcionalidade do voto da maioria. Isso dificulta.
Isso faz com que estejam na comissão figuras que não têm qualificação adequada e que não esteja uma figura como você, que está na base da criação da própria CPI e que tem uma experiência como jornalista que seria muito importante lá. Isso faz parte da lógica do parlamento. Como é que a gente tenta evitar que isso prejudique o trabalho? Tentando manter muito o foco técnico e insistindo muito na manutenção de um grupo majoritário de senadores que articula previamente para que ele possa ter votações, que ele possa ter aprovados requerimentos de quebra, por exemplo. Algumas coisas que a gente pede um mês e meio antes, a gente só vai conseguir condições políticas lá na frente, como foi o caso da convocação do Ricardo Barros. Ricardo Barros, eu já tinha apresentado o nome dele de Rogério Rosso, que é o lobista da União Química para a contratação da Sputnik, que tem os mesmos moldes da contratação da Covaxin, uma contratação rápida, acelerada, com problemas graves documentais. A gente não tinha ambiente político no começo, os fatos foram se sucedendo, a gente conseguiu um ambiente político e aprovamos. Você deve ouvir o Ricardo Barros, deputado federal líder do governo, na Câmara dos Deputados, salvo engano, no dia 12, agora desse mês de agosto. É um avanço, existem dificuldades, mas a gravidade dos fatos, os fatos são gravíssimos, são brasileiros mortos, são milhões de brasileiros doentes, e quem passou pela doença, como eu passei pela doença, sabe que mesmo com a melhor assistência, você tem todo um processo de recuperação, acompanhamento e ficam sequelas. E os milhões de contaminados não têm acesso a um grande atendimento, não têm acesso a uma boa recuperação, a fisioterapia. Então, essa é uma doença que vai causar consequências para uma geração. E isso é tão grave que acaba inibindo aqueles personagens folclóricos que estão ali só para fazer uma defesa do governo e para tentar tumultuar. Eu tenho uma expectativa, acho que ele conseguiu cumprir bem essa primeira etapa, e agora, com mais atenção ainda da sociedade, uma cobrança muito forte nas redes, eu acho que a gente vai conseguir, sim, finalizar a CPI com credibilidade e com bom resultado. Sem uma dúvida. Para fechar essa parte e a gente voltar a alguns assuntos factuais de hoje no Brasil, senador Alessandro Vieira, não há dúvida, mas 100% da população brasileira do bem, ela vê que o enfrentamento da pandemia foi pífio, foi um desastre, e que há culpados indiscutivelmente que serão cobrados pela justiça após o relatório, porque a CPI não tem o poder de prender, de mandar de uma vez só interditar o presidente, afastar o presidente. O papel da CPI é investigar, fiscalizar e trazer tudo concluído e entregar para a justiça tomar as suas providências. Então, cabe uma última colocação, senador Alessandro Vieira, que é a sua perspectiva. O que você pensa sobre o final da CPI? Nós vamos ter culpados sem o consentimento do presidente? Ou seja, o presidente vai ser surpreendido ou os culpados que forem apontados, nós teremos a clareza de que o presidente participou, de que ele sabia quem era Pazuello, de que ele sabia o que estava acontecendo ali, ou que ele vai chegar ao final da CPI surpreendido e tendo que tomar providências, mas ele inocentado? Eu não vejo como excluir Jair Bolsonaro da linha de responsabilidade. É claro que ele não é responsável por tudo. Existem providências, como o caso da negociação da Davat, por exemplo, aquele estelionato, claro, lá que envolveu trambiqueiros americanos, brasileiros e corruptos brasileiros também aqui no Ministério da Saúde. Aquilo ali, dificilmente você vai ter uma constatação de uma participação do presidente Bolsonaro. Mas você tem sim uma participação dele decisiva, central, nas escolhas que o Brasil fez. Então, o Brasil teve acesso a todas as possibilidades de atendimento à pandemia, desde o início. E os técnicos, inclusive técnicos do próprio Ministério da Saúde, faziam um alerta e registravam que o caso era grave, o quadro era muito grave, exigia medidas rápidas, coordenação nacional. Mas o presidente preferiu escutar as correntes de WhatsApp, que ele gosta tanto, e que minimizavam o fato, e que fingiam que nada daquilo seria importante. A gente já tem documentos, por exemplo, do Ministério da Economia, com essa manifestação na virada do ano, de 20 para 21, antes da segunda onda, que matou tanta gente no Brasil. E eles minimizavam o problema e diziam que não, isso aí deve estar acabando.
Você tinha relatórios da ABIN preparados informando que a sequência de mortes seria crescente, que era gravíssimo. Foram ignorados. Então, essa responsabilidade é do presidente da República. A gente sempre fala na CPI e nas entrevistas que eu tenho oportunidade que ninguém é eleito imperador do Brasil para governar como der na cabeça, para governar para os amigos, para os fãs, para a família. O cidadão é eleito presidente da República. A República tem regras, estão na Constituição. O bem maior é a vida. É a favor da vida que você deve trabalhar. Bolsonaro não fez isso. Você é obrigado pela Constituição a trabalhar de forma econômica, eficiente e razoável. O Bolsonaro não fez isso. Então ele tem que ser responsabilizado. Agora, o tamanho da responsabilização não cabe à CPI. A CPI faz uma investigação. Lembra muito, eu fico brincando que eu voltei aos tempos da delegacia. A gente volta ao trabalho que é de investigação. A condenação, o processamento vai caber à Justiça e, no caso do crime de responsabilidade, cabe ao Congresso, começando pela Câmara dos Deputados e pela decisão de um homem só, de Arthur Lira, que é quem decide se vai ser lido ou não um pedido de impeachment. Então, acho que a CPI tem uma responsabilidade grande, vai cumprir essa responsabilidade, mas outros atores na sociedade vão precisar ter uma presença muito forte, para que ele não deixe passar em branco essa tragédia. Sem dúvida. Senador Santos Vieira, é de rir ou é de se indignar com o comportamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, como ontem, que ele disse que tinha uma bomba, né, sobre a votação da eleição do ano que vem pelo voto impresso ou pelo voto eletrônico? Qual a sua posição e, para você, até onde o presidente vai chegar? Ele vai conseguir desrespeitar totalmente a Constituição, praticamente querer o fechamento do TSE com essa forma dele, e ontem dizendo de forma dura, né? Ou seja, tipo época militar mesmo, é assim que vai ser, pronto, acabou. Como que você pensa e como que você analisa o dia a dia desse assunto que é o mais preferido depois da CPI na boca do presidente? Cajuru, eu apresentei no Supremo Tribunal Federal uma interpelação ao presidente Jair Bolsonaro para que ele apresente provas daquilo que ele fala. Quando ele fala essas asneiras todas, quando ele faz essas acusações vazias, ele está atacando a democracia e está atacando os mandatos de todos nós, porque nós fomos eleitos por esse voto. Ele foi eleito a vida inteira, os filhos dele foram eleitos a vida inteira pelo sistema de votação eletrônica desde que ele foi criado. Você não tem, desde a criação desse sistema, nenhuma denúncia séria de fraude, de erro, de qualquer tipo de problema na votação. Nenhuma. Isso já foi objeto de várias análises, especialmente depois da derrota de Aécio Neves. Um grande processo de investigação, não se encontrou absolutamente nada de errado no sistema de votação eletrônica que o Brasil tem. O sistema é seguro, ele é auditável eletronicamente, evidentemente. E a impressão do voto, ela traria um risco muito grande para uma coisa que é cláusula pétrea na nossa Constituição, que é o direito ao segredo do voto, ao sigilo do voto. Para quem vive em regiões de muita pobreza, como é meu caso aqui no Nordeste, ou de violência organizada, como é o caso do Rio de Janeiro, você ter a possibilidade de exigir que o cidadão exiba um comprovante de votação para saber se votou naquilo que o capitão, o coronel, enfim, o capanga mandou votar, é muito grande. Aí não pode assumir esse tipo de risco. Então eu fui à justiça para exigir que Bolsonaro se porte como homem, como um adulto, e prove aquilo que ele está falando. Se ele não tiver capacidade de provar, ele tem que ou se retratar, o que ele provavelmente não vai fazer, ou responder um processo criminal. Porque ou a gente vive num país sério, que tem lei e as pessoas respeitam, ou vira uma bagunça eterna, que é o que parece que Bolsonaro quer. Não vamos permitir. O Brasil não merece isso. A gente viu o Donald Trump tentando fazer esse mesmo caminho. E o nosso Bolsonaro gosta muito de copiar aquilo que Trump fez, né? Aquilo que Trump fazia. Ele vai ter que copiar também a saída da cadeira da presidência com uma derrota. Continuando nesse ritmo que ele vai, é isso que vai acontecer. Porque o brasileiro cada vez mais está cansado, ele está entendendo todo esse jogo. Erra muito o político que tira o brasileiro por burro. O brasileiro não é burro, não. Ele eventualmente não está adequadamente informado, ele não tem grandes alternativas para escolher nas urnas. Mas ele hoje está recebendo um volume muito grande de informações que mostram. O presidente, ao invés de estar trabalhando naquilo que importa, está dedicando seu tempo a uma sabotagem eleitoral, a fazer campanha o dia inteiro. Outro dia ele viajou para inaugurar uma ponte de 20 metros. Brincadeira.
não existe. É o presidente da República para passear de moto. Cada passeio de moto é 1 milhão e meio de reais que se gasta em segurança. É um desrespeito que está sendo feito e vai cobrar um preço político para ele. Da nossa parte, cobrar a verdade, cobrar as explicações e tentar garantir que o Brasil tenha novamente eleições transparentes e verdadeiras, legítimas, como vem tendo desde 88, sem nenhum tipo de problema. Bom, infelizmente, a gente está chegando no momento final dessa entrevista, para mim especialíssima, e comentem à vontade, com a grande revelação do Congresso Nacional e, para mim, o mais preparado dos senadores, Alessandro Vieira Sergipe. A gente começou a conviver, eu lembro logo no começo do mandato, nós dois com outros colegas que pensam e têm a mesma linha. Portanto, são 2 anos e meio que estamos juntos ali, enfrentando tudo, né, naquele aquário de tubarões. E o senador Alessandro Vieira, com mais preparo do que eu, com mais equilíbrio do que eu, caminha tranquilamente. Eu tenho os enfrentamentos também, às vezes diretamente com os colegas. Esse é o meu jeito, eu tenho que melhorar, eu tenho que seguir mais o que mostra, o que dá exemplo, que é o senador Vieira, senador Alessandro Vieira. E aí, senador Alessandro, para a gente concluir, e logo, logo teremos outras oportunidades para conversar, esse nosso Cajuru Pergunta, que é o programa que fecha a semana com o senhor falando de todos os assuntos importantes, é uma opinião assim que muita gente discute em qualquer lugar. Hoje, se tivéssemos eleições, o senhor entende que o presidente Bolsonaro seria derrotado? Ele perderia a eleição? Sim, Cajuru, ele perderia a eleição. O prejuízo que ele vem causando à sociedade é muito grande. Você mistura isso com um sentimento de decepção. Eu votei em Jair Bolsonaro no segundo turno. Eu já estava eleito, senador eleito, mais votado no meu estado, mas fiz questão de declarar o voto, para que ninguém fique em dúvida sobre a minha conduta. Eu não gosto de trabalhar com as coisas escondidas, eu só sei trabalhar as claras. O que Bolsonaro fez com o Brasil é um estelionato, é uma decepção muito grande. Ele prometeu combate à corrupção, ele prometeu um governo técnico, e o que ele está entregando é o poder ao centrão, é orçamento secreto, é apadrinhamento de processados, de condenados, o fim da Lava Jato. Isso que ele entregou ao Brasil, e isso não tem perdão. A conduta que ele vem adotando na pandemia, minimizando, ironizando, debochando das famílias e das pessoas que sofrem, é um desrespeito que dói. E isso vai ter um preço eleitoral. Então hoje eu tenho convicção que Jair Bolsonaro seria derrotado. Infelizmente hoje o vencedor seria Luiz Inácio Lula da Silva, porque é um nome 100% conhecido dos brasileiros e que está aí disponível para ser votado. Mas eu tenho muita fé que a gente vai conseguir construir uma alternativa sólida, séria, que represente o brasileiro que quer mudar de verdade. E aí eu tenho certeza que a gente vai estar nessa trincheira de luta, lá no Senado, onde for necessário, porque nós dois seguramente temos o mesmo interesse, que é um Brasil que seja melhor e seja mais igualitário para todos. Foi um prazer estar conversando com você, estava com muita saudade, Cajuru. Eu também, para mim é como se a gente estivesse no plenário ali conversando, né? O virtual parece que distancia, mas não. Quando a gente tem uma pessoa especial que a gente gosta, que a gente tem orgulho dela, parece que realmente a conversa está aqui presencial. Eu concordo plenamente com tudo colocado pelo senador Alessandro Vieira. Seria realmente o Lula hoje o vitorioso. E nós vamos continuar, porque o que disse o senador Alessandro Vieira só depende de nós. Nós são vocês. Vocês aí, com a pressão de vocês, nas redes sociais, nos gabinetes, enfim, você faz parte desse projeto, não é só nós no Congresso. Nós precisamos muito de vocês para que a gente tenha mais força, mais independência para fazer aquilo que você quer, que você sonha com o Brasil que você realmente deseja e merece. Meu querido, Deus e saúde para você, para seus familiares, em especial para todos que estão nos acompanhando e assistiram a essa entrevista especial com o senador Alessandro Vieira, o mais ousado, preparado e respeitado neste Congresso Nacional.
Eu tenho realmente essa admiração por você e sei que ela só vai aumentar, pois temos mais 5 anos e meio de convívio no Congresso Nacional e em nosso mandato. Fica com Deus, senador Alessandro Vieira. Um abraço. Saúde aí, Cajuru.